Provérbio, capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. A minha lei como a menina dos seus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama tua parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um mancebo, falto de juízo, que passava pela rua, junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçada e contenciosa. Não paravam em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças. Espreitando por todos os cantos, aproximou-se dele e o beijou. Esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama, com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, e o persuadiu. E ele segue-a logo, como o boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Provérbio, capítulo 8. A excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Não clama, porventura, a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Ouve, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. porque a minha boca proferirá a verdade,
e os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas, para o que bem as entende, e justas, para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins. E de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. A sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurado são os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte.